Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa linha de hoje eu quero ensinar para vocês essa fantasia de bruxa super fácil de ser feito. Eu falo de uma adaptação que você vai poder fazer para vários tamanhos, sem molde, muito fácil. Agora bora aprender? Bem, galerinha, então na nossa linha de hoje nós vamos fazer um especial de fantasia. E para essa peça você vai poder fazer seguindo mais ou menos o mesmo estilo, desde bebezinho até adulto. Mas o modelo em especial que eu vou fazer aqui vai ser para o tamanho infantil, tá bom? Mas você pode seguir mais ou menos o mesmo estilo, eu vou explicando para vocês, caso vocês queiram fazer tamanhos maiores, tá? Então, você vai mudar apenas um ou outro detalhe e o tamanho dos tecidos, dos cortes que você vai fazer, tá? É um modelo bem fácil, você não vai precisar de molde, tá? É só prestar atenção que você vai tirar de letra aqui, ok? Antes de dar continuidade, eu quero deixar um aviso para você que é membro aqui do canal. O molde do mês já está disponível na área de membros, na aba assinaturas. Para você que ainda não sabe do que eu tô falando, todo mês nós disponibilizamos um molde gratuito na área de membros. Esses moldes aí que você iria pagar entre 15 e 50 reais, saiu um molde por mês gratuito na área de membros. Então, se você gosta de costura infantil, costura criativa, vale a pena você clicar aqui em Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 você já tem acesso a esse benefício, tá? Então, fica lá disponível, todo mês um molde diferente, tá bom? Vale bastante a pena. E se você quiser algum molde em especial, você pode adquirir diretamente comigo aqui embaixo, onde tem o link para o site, tá? Lá tem o catálogo, tem a forma de pagamento, né? E você trabalha diretamente comigo, ok? Então, dando continuidade à nossa aula, eu gostaria também de convidá-los a conhecer também a nossa playlist de fantasias aqui do canal. Eu já ensinei várias outras fantasias, inclusive para adulto também, tá? Então, vale a pena você conferir. Pretendo deixar essa playlist no final desse vídeo também, tá? Vamos lá, gente. Algumas partes eu já deixei prontas porque ela é uma repetição, tá? Então, o que você vai precisar? Para esse tamanho que eu tô fazendo, ele serve tranquilamente de um tamanho 3 até um tamanho 5 a 6, tá? Como que eu sei disso? Você sempre deve pegar, gente, tabela de medidas. É o que eu sempre indico. Tenha sua tabela de medidas em mãos, que vocês conseguem fazer bastante peça aí, caso vocês precisem de pronta entrega ou até mesmo sob encomenda, tá bom? Mas aqui é o seguinte, para esse tamanho que eu tô fazendo então, eu só vou precisar, eu estou utilizando retalhos, tá, gente? É retalho que eu tinha no meu ateliê, tá? Aqui ele tá com 30 centímetros a minha parte da saia, esse que é o forrinho da minha saia, que eu já overloquei. Eu prefiro trabalhar com ele overlockado. Se você não tem overlock, não tem problema, no decorrer desse vídeo aqui eu vou explicando para você como você pode substituir o overlock na sua costura aqui, tá bom? Mas aqui eu já deixei pronto a overlock no meu cetim. Aqui ele é 30, ele ainda não é bem 30, ele tá próximo de 30 porque era o retalho que eu tinha, tá? Por 1,40, que é a largura do tecido. Eu tinha essa tira, tá? E esse aqui eu usei de forro. Teoricamente, você pode pegar a mesma quantidade para o tule glitter, ok? Porém, eu tinha apenas retalhos no meu ateliê, então ele ficou aqui, ele tava com um comprimento de aproximadamente 1,20, então ele ficou 30 centímetros menor do que o meu forro, mas não tem problema. Na hora de franzir, ele vai ficar um pouco menos franzido que o meu forro, tá? Mas se você tiver aí o tecido para os dois ficarem com o mesmo comprimento, melhor. Lembrando que essa altura vai ser a altura que você quer da saia, tá? Então, você vai poder fazer isso até para adulto. Porém, o comprimento dele, a parte onde a gente vai franzir, para adulto você vai ter que fazer o dobro, né? Esse aqui eu tô usando a largura do tecido, que normalmente é entre 1,40 e 1,50, você vai ter que fazer dobrada essa quantidade, né? Então, em vez de uma tira, você vai ter que emendar 2 tiras, tá? Mas eu acredito que até 6 anos, 1,40 ainda dá para fantasia, tá? Que é a largura que normalmente vem os cetins. Um ou outro vem um pouco mais comprido, né? Eu já cortei 2 tiras de 10 centímetros de largura cada uma por 70 centímetros, que é
onde a gente vai fazer o babado do ombro, tá? Essa parte não é obrigatória, faz quem quer, tá? Já overloquei também e pode notar que eu faço essa curvinha, tá? Quem acompanha aqui o canal já sabe para que serve essa curva. Vocês vão entender. Na hora de franzir, essa curva vai fazer total diferença no nosso babado do ombro. Aqui eu já deixei um peitinho overlocado, a parte do peitinho pronto, né? Eu só sobrepus o meu tule em cima do meu retângulo de cetim. Normalmente eu gosto de cortar 17 por 22, né? Ou às vezes até um pouquinho menor, pode ser por 21, por 20, para esse tamanho que eu tô falando para vocês. Talvez para outros tamanhos seja interessante você cortar um pouquinho maior, tá? Vai depender aí de como é que você quer. Esse daqui vai preencher bem ali a parte do peito da criança, tá? E a tira da cintura, porque vai um elástico, né? Então, eu cortei com 70 centímetros por 6, ok? E daí, uma fitinha de cetim número 2 aqui, pra enfeitar ali a parte do peitinho, tá? Como vocês podem ver, vai pouquinho material, tá? Você pode aproveitar, inclusive, se for pra fazer pra bebê, você pode aproveitar e todos os seus retalhos que você tiver para fazer essa fantasia. Esse modelo é um modelo base que serve para você fazer várias outras temáticas também. Carla vai começar por qual? Eu vou começar pela parte da saia. Então, eu vou voltar para minha tira do meu forro, de aproximadamente 30 por 1,50. E eu vou começar franzindo essa minha peça. Eu tenho que franzir ela até o tamanho, considerando isso para outros tamanhos, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Se você for fazer aqui para outras idades, para outros tamanhos, você vai ver lá na medida, a altura que você quer da saia, da cintura até o joelho, ou para cima do joelho. Então, você vai ter lá a sua medida. Essa altura é correspondente a essa parte. Aqui, que é o comprimento, é onde a gente vai franzir, tá? Como eu falei, você pode fazer maior essa quantidade de tecido, talvez você tenha que emendar para tamanhos maiores, certo? Mas isso vai ficar a critério de vocês aí, quanto que vocês querem emendar mais. Para adulto é certeza, precisa de uns 3 metros para ficar bem franzido, tá? Você vai franzir, agora que a gente vai franzir, você vai ter que franzir no tamanho que você cortou para a cintura, tá? Normalmente eu sempre corto a minha tira da cintura no tamanho do quadril, tá? Porque vai elástico ainda. Então, o tamanho que eu corto da cintura é o tamanho que tem que passar pelo quadril. E eu vou franzir aqui no tamanho dessa faixa da minha cintura. Combinado? Então, é isso que nós vamos fazer. Vale para o tule também. Então, você vai franzir eles do mesmo tamanho. Então, para isso, para franzir, eu levo lá para a máquina. Eu preferi já overlocar aqui, mas se você aqui não é obrigatório você overlocar, nem que você tenha overlock. Você pode só passar um isqueirinho aqui, para ele não ficar desfiando na hora da gente puxar o fio, tá? Então, aqui, eu sempre dou um retrocesso, passo uma costura reta e venho puxando o meu fio para franzir. E vou franzir ele até os 70 centímetros, que é a minha proposta aqui para cintura. Galerinha, ó, que eu ia comentar com vocês. Quem quiser manter só no overlock aqui a barrinha, tá? Pode dar andamento aqui no franzir. Agora, se você quiser passar overlock e fazer a barra, acho que o ideal é você fazer essa barrinha virando antes de mexer com o franzido, tá? Mas se você quiser fazer depois de você franzir, também dá, tá? Eu não ia fazer, mas eu decidi fazer por ser cetim. Às vezes fica um pouco mais frágil a borda, então eu vou passar assim uma costura aqui, tá? Mas eu vou fazer uma barra bem fininha, tá bom? Para você que não tem overlock, você vai ter que fazer uma vez e depois fazer de novo, dobrar 2 vezes para fazer essa barrinha, tá bom? E na parte de cima, onde vai franzir, você pode só passar um isqueirinho para ele não ficar desfiando, tá bom? Bem, galerinha, ó, fiz então a minha barrinha, dobrei uma vez bem pequenininho. Como eu falei, quem não tem overlock tem que dobrar 2 vezes. Faz a primeira barra, faz a segunda. Se você conseguir dobrar ao mesmo tempo 2 vezes e já passar a costura, melhor ainda, tá?
Aqui, ó, eu cortei uma das minhas linhas, puxei lá da minha máquina, né? Porque eu não cortei ainda essa minha linha, tá? Eu escolho uma delas para eu puxar aqui para fazer o meu franzido. Eu fiz um ponto bem largo, tá? Eu não gosto de franzir diretamente na máquina, tá, gente? Vou ser bem sincero pra vocês que eu não levo muito jeito. Eu prefiro fazer assim, que eu vou controlando a quantidade de franzido, não corre o risco de eu arrebentar, né? Quer dizer, correr o risco corre, mas é menos provável, né? Se eu fizer assim, ó, com bastante calma, puxar a linha, vai tranquilamente, tá? Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, pode estar deixando pra mim nos comentários se eu não falei pra vocês, né? Se por um acaso eu não falei. Esse cetim aqui, que eu tô usando, é um cetim até sem elastano. O cetim com elastano, ele é um pouco mais firme, ele corre menos risco de desfiar, né? O cetim com elastano, ele desfia menos. É que esse daqui, como eu falei pra vocês, é o tecido que eu tinha lá no meu ateliê, então tô utilizando ele. Vamos pegar aqui a minha faixa da cintura para ir medindo. Eu gosto de fazer assim. Eu acho às vezes até melhor que a fita métrica. Ó, até franzi bastante. Deixa eu soltar desse lado que fica mais fácil. Depois eu distribuo o franzido dele pro resto da peça. Aí. É isso aí, gente. Agora sim. Lembrando que eu dei um retrocesso no começo, quando eu tava fazendo essa costura reta lá. No fim eu não dou retrocesso porque eu puxo, né? Então eu distribuo esse franzido na minha peça. Agora eu vou vir com o meu tule pra colocar por cima dessa peça aqui. Meu tule já franzido, o processo é o mesmo, tá, gente? Ó. E eu distribuo ele bonitinho em cima, uma peça em cima da outra. E agora eu levo ali pra máquina pra fazer a minha costura reta aqui em cima pra unir. Se você preferir, às vezes eu até gosto de passar um zigue-zague pra unir essas duas peças, porque eu acho que depois não tem risco de ficar uma ou outra pontinha pra fora quando a gente vai fazer aquela faixa da cintura. Então eu gosto de unir até com zigue-zague aqui em cima. Depois de prender com o zigue-zague, agora a gente vai fazer o quê? Pegar a nossa faixa da cintura, vou dobrar ao meio e prender aqui ela nessa extensão toda, tá? Dobrada assim mesmo, do jeito que eu tô mostrando pra vocês, tá? Você também pode optar pelo estilo viés. O que que é o estilo viés? Eu venho aqui pelo avesso, eu ponho minha frente com a frente do meu avesso e depois eu costuro aqui, pra depois eu vir na parte da frente, dobrando e arrematando com uma outra costurinha aqui, tá? Então, você pode fazer no estilo viés também. Eu vou deixar a critério de vocês. Bem, galerinha, ó, então eu fiz da forma com que eu tinha mostrado pra vocês a princípio, mesmo, dobrei ao meio, costurei aqui e depois eu passei a minha overlock, tá? Não tem overlock? Pode usar costura reta, zigue-zague, pode fazer do método de viés. Agora eu vou colocar a quantidade de elástico que vocês quiserem, né? No caso aqui eu tô usando 45 centímetros, porque eu tenho um elástico aqui bem molinho. Como esse meu elástico é muito mole, né? Ele é bem maleável, eu prefiro tá usando em menor quantidade esse elástico, tá? Então aqui é bem básico, a gente vai passar o elástico e vai prender ele com um alfinetinho aqui. Decidi passar uma pequena costurinha aqui para poder ficar mais fácil de mostrar para vocês, porque agora nós vamos unir assim e fazer o fechamento já das costas numa costura só, tá? Já vou fazer a minha costura reta e overlock, ou para quem não tiver, costura reta e zigue-zague.
Nós vamos unir aqui. Vamos alinhar bonitinho o tule com o tule e o forro com o forro aqui, tá? Então, é só a gente alinhar bonitinho, jogar aqui por cima e bater uma costura. Se você preferir, antes de fazer isso, você pode alinhar esse tule aqui e dar uma pré-costura aqui, né? Então, você já costura aqui. Aqui eu fiz pro meu tule ficar um pouquinho maior do que o meu forro, tá bom? Mas isso fica a critério de vocês, tá? Então, você também pode passar uma costura aqui antes de fechar tudo para ficar mais fácil. Bem, galerinha, eu fiz o fechamento aqui, costura reta e overlock. Agora, eu vou falar para vocês o seguinte, eu coloquei aqui essa fita, uma fita de gorgurão número 5, que eu dobrei e fiz uma alcinha pra gente fazer aquele modelo que eu gosto de suspensório, que é com regulagem, que a gente regula no laço, tá? A gente já pode reservar aqui, eu cortei uns 10 centímetros aproximadamente para aquele. E agora eu vou pegar minha fita número 2 e vou cruzar aqui. Eu vou posicionar mais ou menos onde eu acho que seria o meio aqui. E depois eu venho fazendo o mesmo deste lado, ok? Então, eu posso cortar a minha peça, costurar aqui e costurar aqui. Depois eu venho fazendo o sentido contrário na peça, tá? Tome cuidado para deixar sua fita de cetim número 2 com a parte brilhante para cima, tá? Então, eu faço um V desse lado e depois eu faço um V desse lado, tanto faz, a ordem não altera, tá bom? Se você quiser costurar ele inteiro na peça, fica a critério de vocês também, tá? Eu vou fazer isso lá e daí eu já volto com vocês. Se você já for levar para máquina, você já pode separar aquele babadinho que eu falei para vocês, que é com essa pontinha curva, levar para máquina e já fazer uma costura reta de uma extremidade até a outra aqui, pra gente puxar para franzir, isso nas duas peças. Bem, galerinha, ó, fiz o xizinho, lembrando que é só um V aqui e depois um V aqui, pra formar esses dois xizinhos, pra dar uma impressão de espartilho, né? Reservar aqui do lado. Lembra que eu pedi pra vocês passarem uma costura reta pra gente franzir aqui, ó, nesse sentido? Então, agora eu venho puxando um dos fiozinhos, igual a gente franziu o outro. A diferença é que o quê? Quando eu faço essa curva, automaticamente você consegue já arredondar o seu babado, tá? Então, esse é um segredinho bem fácil para você arredondar aí o seu babado, tá? Outra coisa, gente, se você não tiver overlock para fazer esse acabamento, aconselho vocês a assistir o meu primeiro videozinho de romper que eu tenho aqui no canal, onde eu mostro uma técnica bem legal para você fazer essa partezinha de cima, de salopetes, de rompers. Essas que são opções parecidas, são o mesmo estilo de peitinho em cima, então dá para fazer nos dois, tá? Esse lado eu já finalizei, vou comparar aqui para ver como é que tá o tamanho. Aí, agora eu faço nozinho aqui. Eu tô usando também de suspensório, para esse tamanho que eu tô usando, 85 centímetros, mas vai variar aí conforme a idade que você vai fazer a sua peça, tá bom? Tô usando uma fita de gorgurão número 5 preta mesmo, que eu tava com pressa, gente, então precisei fazer algo bem rapidinho aqui pra aula, mas funciona, tá? Já vendi umas fantasias com fita de gorgurão também, nunca tive problemas, mas vocês também podem conferir nessa aula da Romper, que eu mostro lá eu fazendo a alça com tecido, tá? Mas se quiserem fazer uma tripinha de tecido também pra fazer aqui com esse babadinho, dá. Aqui, pra pregar, eu passei um overlock de novo, pra não ficar muito assanhado aqui esse babado nessa costura. Se você não tiver, você pode até posicionar o teu babado aqui já no canto, costurar com uma costura reta ou zigue-zague, né? De preferência até um zigue-zague, ele ajuda a dar um acabamento melhor. Vamos supor que você não tinha overlock aí, você fez a barra na onde tava reto. Lembra que essa parte aqui é a parte reta? A gente franze a parte curva, faz a barra na parte reta, franziu, ele ficou curvo. Aí aqui, você passa um pouquinho de um isqueirinho, né? Pra não ficar desfiando.
Posiciona em cima da tua alça, põe o desconto que você quer, eu sempre deixo em torno de 2 dedos. Faz o desconto que você quer, passa um zigue-zague aqui e depois vem com uma outra fita por cima fazendo acabamento. Essa é uma opção também caso você não tenha uma overlock, tá bom? Mas aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse outro lado, tá? Eu passei primeiro uma overlock aqui pra dar esse acabamento, pra ele já fechar franzido, esse meu babado aqui do ombro. Então, pra ele fechar franzido, eu já passo uma overlock aqui e depois vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse outro. Fazer uma costura aqui por cima, posicionar ele, ó, pra que ele fique costurado aqui. Finalizado meus 2 babados do ombro, agora é só a gente posicionar aqui, ó. Posicionar do outro lado. Eu amo esse modelinho, ele é super versátil, né, gente? Essa salopete, ela serve para qualquer tema. Agora, é só eu levar pra máquina e passar uma costurinha reta aqui. Bem, galerinha, ó, o nosso peitinho costurado, então. Olha que linda que fica a nossa peça. Vamos posicionar aqui, já tá no meio, a minha peça. Eu vou fazer o seguinte. Como eu quero que ela fique fechadinha aqui na parte da barriga, eu vou posicionar ela aqui e vou passar uma costura lá na máquina. Só nessa parte aqui de baixo, tá? Só aqui. E tome cuidado pra você não pegar alguma parte que você não queira, a parte de trás. Presta atenção, ver se tá retinho, né? Eu gosto de colocar os alfinetes. Outra coisa, ele vai dar uma... Ah, você vai esticar, Carla? Não, eu vou deixar franzida essa parte aqui, tá? Eu vou reduzir até o franzido um pouco aqui, porque eu não quero comer muito da minha faixa, tá? E vou levar lá pra minha máquina pra fazer essa costura. Bem, galerinha, ó, costurei aqui o nosso peitinho, então decidi dar uma esticadinha nele pra costurar melhor, né? Não perder muito movimento. Aqui na parte de trás, ó, já passei por dentro, tá vendo? Agora é só finalizar com o laço e estará pronta a nossa fantasia de bruxinha. Esse modelinho você pode fazer para várias idades, mudando às vezes um babado, deixando sem, né? Pode também fazer em outros temas que fica uma gracinha. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco maior. Esse aqui é o máximo. Eu mostro pra vocês, gente, no começo do vídeo, né? Numa tela melhor. Talvez eu deixe agora aqui no final também um closezinho pra vocês verem melhor de cima, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.